Você precisa tomar cuidado com o curto-circuito. Felizmente, ninguém vai levar um choque elétrico, mas o teu código pode quebrar se você não ficar atento a esse detalhe. Jogo de palavras à parte, Short Circuit Evaluation, ou em português, avaliação do curto-circuito, é um termo que se refere a uma técnica de otimização usada por linguagens de programação para avaliar expressões booleanas ou lógicas pelo caminho mais curto. Mas o que raios quer dizer isso em português? Todos nós usamos operações ou operadores lógicos, que no caso os mais comuns que vocês podem ver que nós usamos são a AND e a OR. E como é que as linguagens de programação otimizam as avaliações dessas expressões? Se nós pegarmos e olharmos a tabela de como funciona o operador OR, ou operador AND, nós podemos ver que a expressão ou uma expressão que contém o operador AND só é verdadeira quando todos os elementos que compõem essa expressão o forem. Ou seja, todos os elementos precisam ser verdadeiros para que o resultado seja verdadeiro. Caso contrário, com apenas um elemento, independente de onde é que ele esteja, a operação será falsa. Então, a partir do momento que eu consigo notar que a minha expressão tem um elemento que não seja verdadeiro, eu posso terminar por aí, porque qualquer coisa que vier depois não afetará o resultado da operação, já que com esse resultado, com esse elemento falso, toda a expressão será falsa. E no caso do caso do operador, na sua tabela é possível notar o quê? Que uma operação OR só é falsa quando todos os elementos são falsos. E ela é verdadeira em todos os outros casos. Ou seja, com apenas um elemento, eu consigo determinar que a minha expressão é avaliada como verdadeira. Então, até aqui, tudo tranquilo. Todo mundo sabe, eu espero que vocês saibam isso. Mas o que talvez você não saiba é erros não avaliados não são detectados. O que eu quero dizer com isso? Talvez algum de vocês já tenham notado onde é que eu quero chegar, mas para deixar isso mais claro, nós iremos analisar um código em C e ver como é que funciona esse comportamento na prática. Ok, então, eu nesse momento estou aqui no VS Code, como vocês podem ver. E eu preparei um código de exemplo. Eu poderia fazer isso aqui em tempo real ou quando eu estiver no momento que eu estivesse a ver o vídeo, mas felizmente eu fiz antes porque tive alguns problemas com algumas coisas. Mas, enfim, ok. Então, o que é que nós temos aqui? Se vocês bem lembram, provavelmente eu vou colocar aqui de lado a tabela, né, para exemplificar melhor. Mas essencialmente nós temos aqui três flags e um ponteiro nulo. Um dos problemas, ou principal problema com essa otimização ou short circuit é o que? É, nesse caso, eu tenho uma operação que ela é essencialmente, essencialmente não, ela é uma AND. E o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho o zero, que no caso é a flag 1, e a seguir e eu tenho essa minha expressão aqui. E qual é o problema de eu ter uma expressão desse tipo? Inicialmente ela pode parecer ofensiva. E eu vou rodar aqui para vocês verem. Short circuit. Passo aqui o out. E eu rodo e diz, o código não quebrou, porque ele passou por isso aqui, passou pela primeira avaliação, falhou, passou pela segunda, falhou, chegou na terceira, não tem mais nada para ser avaliado, automaticamente entra aqui, o código não quebrou. Até aqui, tranquilo, o código roda normalmente. Por quê? Uma vez que ele chega na flag 1 e eu tenho 0, é impossível, em circunstância alguma, ter um resultado diferente desse. Se é zero no início, será zero no final também. Não tem outro jeito. Então, o que o compilador simplesmente faz é o quê? Ele vem aqui,
essa parte é avaliada, é tida como zero e ele vai para a seguinte, ou seja, nada do que vem posteriormente é avaliado. E isso é o problema, porque se eu, por alguma razão, independentemente de qualquer que ela seja, o teu código tiver isso, vamos imaginar que se eu tenho quer dizer que existe a possibilidade de um outro elemento dessa expressão ser um zero ou um. Então eu preciso, já que eu avaliei o primeiro elemento da expressão e eu vi que ele é um, opa, ok, o vídeo meio parou, mas vamos continuar então. Como eu ia dizendo, sendo que existe a possibilidade de eu ter um elemento que seja zero ou 1, eu preciso continuar a avaliar essa expressão. E o problema deriva exatamente disso. Quando tu não avalias toda a expressão, possíveis erros que são escondidos no código não são detectados, porque ele avalia apenas a parte que é necessária e passa para o restante do código, simplesmente. Então, dessa vez que eu tenho a primeira flag como 1, significa que ele vai avaliar a primeira flag e vai passar para a segunda parte da nossa expressão, que é esse 2 a dividir pela flag 2, que no caso é zero. Faz-vos lembrar alguma coisa? O que acontece quando um número é dividido por zero? É exatamente isso. Eu venho aqui, compilo o código e ao rodar eu tenho uma floating point exception. Vamos dizer que supostamente isso é um caso raro, qual ser humano em perfeita capacidade mental iria deixar que um número fosse dividido por zero. Tá bom, então vamos voltar aqui a definir a flag 1 como zero e vamos habilitar a flag 3, que no caso daria a mesma coisa, mas com um erro que é mais comum, é muito mais comum. É curioso, na verdade, porque normalmente os compiladores, até onde eu lembro, tendem a dar erro quando existe a dereferenciação de um ponteiro nulo, mas por alguma razão aqui não dá nada. Mesmo com as flags que impedem que geralmente isso aconteça, eu vou aqui fazer wall extra e error. Basicamente, essas são flags para validar quase todas as coisas possíveis, né? A outra é para mostrar coisas extras e essa de error, se eu não me engano, ela valida ou faz com que mensagens de erro ou mensagens de warning sejam consideradas como erro e não são compiladas. Então, normalmente essas flags que você usa para garantir que o código não tem nada mais escondido, né? Na regra geral, é bom sempre usar esse tipo de flags para evitar certos problemas. Então, eu vou compilar aqui o código de novo e quando eu rodo, nós temos uma segmentation fault, né, que é basicamente os que têm a ver com o acesso indevido da memória. E nesse caso eu tentei referenciar um ponteiro nulo, ou seja, eu tentei ter acesso a uma região da memória que não é suposto o programador aceder. Então, esse é o tipo de problemas que acontecem quando nós não tomamos cuidado com o short circuit. É uma otimização boa? Sim, mas é necessário ter muita atenção com esse tipo de coisas. E o mesmo acontece com a OR. Eu vou fazer aqui, né? No caso da OR, é até. Não sei se diria que é tão difícil assim de errar, porque na verdade é até a mesma coisa, não muda assim tanto. São apenas a ordem das coisas que varia um pouquinho. Mas se eu tiver, no caso, um elemento ou um elemento que seja igual a zero ou seja falso, ele vai passar para o elemento posterior para que ele possa ver se existe um verdadeiro. Ou seja, uma vez que
a minha expressão é verdadeira quando eu tenho apenas um elemento verdadeiro, ele vai tentar procurar pelo menos um elemento. E se ele não achar, ele vai ter que validar toda a expressão. E é o que acontece nesse caso. Se a minha flag fosse 1, ele simplesmente chegaria aqui, via flag 1, estaria tranquilo. Eu posso vir aqui adicionar 1. Venho aqui, compilo o código, executo normalmente. Ok, na verdade, ele sim, ele aconteceu algo diferente daquilo que eu tinha planejado, mas exatamente o que? Ele viu que era a verdadeira expressão e entrou no if. Então, o código não quebrou também. Então, eu posso simplesmente fazer o quê? Copiar isso aqui e fazer isso. Então, tenho que apagar esse ponto e vírgula para permitir que a condição continue a ser válida. Vou recompilar o código e o meu código não quebrou. Por quê? Porque assim que ele avaliou a expressão ou a parte da flag 1, ele não vê a necessidade de continuar a avaliar a expressão, porque isso aqui já é verdadeiro. Independentemente do que estiver aqui, ainda que fossem 10, 50 elementos dessa expressão, não faria diferença nenhuma, porque eu já tenho o primeiro elemento que é verdadeiro, então eu posso simplesmente dar continuidade ao meu código com ele. Mas, se por alguma razão eu definisse como zero, ele teria de passar para a segunda parte, o segundo elemento da nossa expressão. E se eu compilasse, eu basicamente teria o meu código quebrado. E é basicamente isso para esse vídeo. Eu realmente espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova. E é isso.